Olá, hoje falaremos sobre design didático e criatividade. Hoje em dia, cada vez mais o uso das tecnologias tem sido usado na área da educação, principalmente com o uso do computador e da internet, principalmente na educação à distância. As tecnologias de informação e comunicação, elas favorecem o compartilhamento das informações entre, os indivíduos e provocando uma interação entre eles. Por esse motivo, os educadores cada vez mais estão interessados nessa ferramenta para auxiliar no processo de educação e aprendizagem. A educação à distância apoiada na internet, ela merece uma atenção especial porque ela exige novas abordagens na hora de apresentar o conteúdo e estratégias diferentes comparado ao ensino presencial. Neste panorama existe o design didático, que é a atividade daqueles que estão preocupados em elaborar o conteúdo utilizando as ferramentas de informação e comunicação pertinentes, no caso da internet, objetivando essa apresentação desses conteúdos educacionais de forma eficaz, para favorecer o processo ensino-aprendizagem. E o grande desafio é apresentar todo esse conteúdo de uma forma dialógica. Então, o professor, ele necessita, muitas vezes, transformar esse texto em um diálogo, onde favorece a leitura do conteúdo. Muitos autores acabam elaborando estratégias de como elaborar esse material didático, Stuart, ele apresenta uma sugestão onde primeiramente deve-se definir aí os objetivos da aprendizagem, as tarefas que serão realizadas, em seguida a estruturação do conteúdo, do curso, seleção das mídias adequadas e principalmente definir a avaliação dessa aprendizagem. O design didático, ele acaba sendo interdisciplinar, porque ele envolve as ciências humanas, informação e administração. Ao envolver as ciências humanas, eles acabam observando como que as pessoas elas se desenvolvem, aprendem, ou seja, como que é a sua interação, a participação nesse processo de construção e reconstrução do conhecimento social. Na ciência da informação, os meios de comunicação que são utilizados e nas ciências da administração ligados à gestão dos processos. Muitas vezes, projetos mais complexos, eles podem ser aí divididos em projetos menores. E o design é uma atividade que acaba mobilizando a criatividade. Segundo Barreto, há 3 pressupostos básicos relativos à criatividade. Primeiramente, localizar o problema, identificar o diagnóstico. Em seguida, pesquisar o conteúdo para solucionar o problema. Alguns autores falam que nesse momento o indivíduo ele deve se afastar do conteúdo, esquecer, ter um momento de descanso para depois ele retomar, para facilitar as ideias novas, para que ele solucione o problema com ideias inovadoras. E, falando criatividade, a gente pensa na inovação. Hoje em dia, cada vez mais exige-se do professor um pensamento inovador, aberto às perguntas, às sugestões, às descobertas. Se por um lado, nesse mundo contemporâneo, a gente tem uma grande quantidade de informações, as expectativas aumentadas da população, e, por outro lado, a gente tem um enfraquecimento da criatividade e da autonomia desse aprendiz. O cuidado no design didático, ao elaborar a página, o texto, tudo mais, eles precisam que as informações ali contidas sejam organizadas, oferecendo um atrativo visual. Os elementos eles têm que estar alinhados, padronizados para facilitar a leitura. Sempre ter o cuidado de procurar ter a simplicidade nos elementos, no conteúdo, transmitir credibilidade e principalmente quando eles sugerem etapas a serem executadas para a elaboração de alguma atividade, ser de uma forma resumida para não desmotivar o leitor. E hoje em dia, cada vez mais, a preocupação com as cores. Então, o cuidado no uso das cores, que pode muitas vezes, um erro, provocar uma leitura mais cansativa, às vezes provocando uma poluição da página de apresentação. Então, o desafio do professor hoje é criar esse ambiente facilitador para o desenvolvimento da criatividade e da autonomia e, principalmente, dar oportunidade para a inovação.